Bem-vindos ao podcast Viva a Vida com Fertilidade. Bem-vindos a mais um podcast Viva a Vida com Fertilidade. Desde já agradecer ao Odex Isqueté por nos proporcionar fazer as nossas gravações aqui. E hoje vamos falar de tratamentos de procriação medicamente assistida e dos medicamentos que nós usamos. Quem vai estar comigo é a enfermeira Ana, trabalhamos Olá. juntos. Obrigado, enfermeira Ana. Obrigada pelo convite. Portanto, acho que de vez em quando nós falamos dos doentes e eu digo, olha, tenho esta doente, não está a perceber a administração, na minha consulta e digo, olha, podes falar Para com dar ela. ali um cheirinho. Exatamente, só para rever as coisas, para além dos vídeos que eu mando ver. Claro. Ver isso. E então, o que é que, antes dos medicamentos, enquadrar dentro dos tratamentos de procriação medicamente assistida? Temos os tratamentos de primeira linha e os tratamentos de segunda linha. Tratamentos de primeira linha são as inseminações e os coitos programados, que são aqueles tratamentos mais simples e que nós usamos as gonadotrofinas numa baixa dose. Quais são as gonadotrofinas mais usadas? É o Puregon. Temos o Puregon, temos o Gonal e temos o Benfola. O Benfola, exatamente. Sim. E eu trouxe aqui, já para descartar, ninguém nos patrocinou, estamos a falar de quase todas as gonadotrofinas. Se não falarmos de faltar alguma, pá, eu faço um vídeo específico só para falar dessa. Por exemplo, dentro um que é muito usado nas inseminações é o Puregon. E dentro do Puregon... O Puregon, anteriormente, se há algumas senhoras que já estão a seguir o Dr. Miguel há algum tempo e já fazem tratamentos, anteriormente já uma pessoa tinha que carregar a caneta, era um bocado chato, tinha aqui todo um carregamento. Agora é e as canetas bastante eram dadas simples. por nós, não é? Agora são nas farmácias. Agora as farmácias já fornecem as canetas, já vem carregado e é só pôr a dose, como a maior parte das canetas que vocês vão ver aqui, e administrar. As técnicas de administração são bastante simples e... A técnica de administração basicamente é fazer prega na barriguinha, na gordura. O que é que nós normalmente dizemos às senhoras? Fazer um quadrado à volta do umbigo, que é a nossa margem de segurança, e depois todas as pregas, para um lado e para o outro, são seguras, em teoria, para fazer a administração. Faz-se a prega, desinfeta-se com álcool. Sim. E a administração normalmente é a agulha totalmente introduzida, num ângulo entre 45 a 90 graus. Perguntas que me fazem muitas vezes. Há diferença de um lado ou do outro? Se fizer no dia de um lado tem que depois passar no outro? Não. Ou seja, enquanto uma pessoa só estiver a fazer uma terapêutica, normalmente esta de estimulação nestes ciclos de primeira linha não tem qualquer diferença. Fazemos, eu costumo dizer às senhoras, ou faz-te sempre de um lado, pronto, para massacrar sempre o mesmo lado, ou pode ir variando, não tem qualquer diferença. A partir do momento em que passamos para outros tipos de ciclos, que nós já vamos falar, já juntamos outros tipos de terapêuticas que não é conveniente se misturarem. Sim. Outra das coisas, esse aí funciona como caneta. Depois o outro que também usamos nos tratamentos de primeira linha, tanto com inseminações como com o programado, é o Gonal, que também funciona como uma caneta, é rodar, administrar a dose, sempre todos os dias a partir do momento em que se começa a administrar. Vão ouvir muito, tanto o Dr. Miguel como as enfermeiras, que às vezes são um bocado chatas nisto, sempre à mesma hora, todos os dias, tem mesmo que ser. E é sempre muito simples. E tanto o Gonal como o Puregon já tem lá já tem tudo, já está tudo preparado. A única coisa que é necessária é enroscar as agulhas que normalmente já vêm dentro da caixa com as canetas. O que é importante? Que às vezes acontece, os médicos às vezes prescrevem, imaginemos uma caneta de Gonal 900 e é para estes tratamentos de primeira linha em que usamos doses mais reduzidas. O que pode acontecer é a senhora precisar de mais dias de estimulação para o número de agulhas que tem, porque estas canetas com maior dose não estão preparadas para isso. As agulhas são mais usadas nos tratamentos FIV que vamos falar a seguir. Sim, exatamente. Outra dentro dos tratamentos de primeira linha que se usa muito é o Benfola. Ou Benfola. Exatamente. Seja, que não é preciso, não há nada aí de ampolas nem... O Benfola já vem preparado neste sentido e tem, ou seja, não existe uma dose zero do Benfola. Nós temos uma dose máxima e uma dose mínima que uma pessoa pode regular. Normalmente o que é que acontece? Os médicos prescrevem a dose que é para ser administrada e normalmente corresponde à dose máxima da caneta, mas nem sempre. É mais versátil nesse sentido, porque uma pessoa pode regular, imaginemos que estamos a fazer 75 para uma inseminação, e o médico diz, o folículo está a crescer bem, mas se calhar é melhor reduzir mais um bocadinho para não crescer demasiado depressa. Reduzimos para 50. Sim, que é uma das vantagens. Olha, ainda hoje me perguntaram isso, que era dentro era para uma inseminação ou coito programado, já não me lembro.
que é melhor? Se são as gonadotrofinas, que são FSHs recombinantes, ou que são os indutores da ovulação? Dentro dos indutores da ovulação, temos o letrozol e o dofine, que são orais. Nós não temos essa capacidade de nós ajustarmos ou reduzirmos consoante estamos a ter mais do que 2 folículos ou menos. Sendo oral, a absorção está muito dependente do organismo de cada senhora, portanto não existe este tipo de regulação, enquanto que, por exemplo, quando damos as injeções temos da noção que 24 horas depois haveremos de ter um resultado, qualquer que seja. Os comprimidos já pode haver Geralmente faz tipo de 5 dias na fase no início do ciclo e depois fazemos a monitorização nono, 10º dia, conforme cada caso. Coisas importantes que esqueci de referir. Tanto estas 3 gonadotrofinas são FSHs recombinantes. A FSH é uma hormona produzida na cabeça que estimula depois o ovário a recrutar os folículos. E a dose de estimulação varia de mulher para mulher e de tipo de tratamento. Se nós temos uma mulher magra, que tem ovários poliquísticos, que teve, por exemplo, um risco de hiperestimulação a uma resposta de 3 folículos ou de 4 folículos no ciclo anterior, aí nós temos de reduzir uma dose mais baixa. Se temos uma mulher com 38 anos, baixa reserva ovárica, obesa, temos que aumentar a dose. Mas isto é sempre o médico assistente que define e que às vezes é difícil nós conseguirmos definir a dose ideal num primeiro tratamento. Claro. Precisamos às vezes de mais. Sim. Por isso, por exemplo, nos tratamentos de primeira linha, após iniciarmos o tratamento tanto com indutores da ovulação oral como com as FSHs recombinantes, nós depois monitorizamos com a ecografia e vemos o folículo. Exatamente. Quando nós temos aquele folículo grande, superior a 17, 18 milímetros, é um endométrio adequado, damos o trigger do ovitrel. E o ovitrel, que nós temos também aqui. Esta cantinha, que também é muito simples de utilizar, aliás, da medicação toda, as senhoras costumam dizer que é a mais simples, porquê? Porque só tem de facto uma dose, ou seja, começamos com uma dose 0, que é nada, uma pessoa roda até ao fim, até à 250 e é administrar a totalidade desta injeção. Mas é preciso rodar até aos 250? É sempre rodar até aos 250, aliás, eu costumo dizer às senhoras, é rodar até não dar mais. Ela não passa daqui. E depois a agulha já está colocada ou nós colocamos? Não, nós colocamos. É colocada. A embalagem vem com 2 agulhas, para o caso de uma se contaminar, exatamente. No chão, ou o que seja. Pronto, e depois a mesma, a preguinha na barriga. A preguinha na barriga, administrar a totalidade, e eu costumo dizer, é o ponto final no ciclo. Estão despachadas. A partir dali, há de correr tudo bem. Quando nós fazemos os indutores, os tratamentos de primeira linha, para FIV, para inseminação ou para coitos programados, o ovitrel nós fazemos à noite e depois no dia seguinte planeia-se terem relações nos 2 dias seguintes ou fazemos a inseminação no dia seguinte. O ovitrel tem muito mais impacto das horas da administração quando nós planeamos a FIV. Claro. E é sempre uma daquelas coisas, que horas foi o ovitrel? Estamos preocupados para não haver riscos, porque existe aquele período de 35 horas, mais ou menos. Normalmente é entre as 34 e as 36 horas, há quem faça às 35, há quem faça às 36, mas é quando o óvulo está de facto maduro e disponível para ser colhido. Porque senão, se nós fizermos antes dessa hora, podemos correr ter um óvulo imaturo, aquele óvulo que está anterior à metafase 2, ou então correr o risco de perdermos o ciclo e haver já a ovulação superior a isso. Geralmente, dentro das que nós falámos, o Pergon, o Gonal, o Benfula, ou mesmo o ovitrel, não há assim grandes efeitos secundários imediatos, às vezes alergias, alguma coisa. A parte da primeira linha não há, porque normalmente são doses muito baixas, logo não há esse tipo de efeitos secundários. O que é que pode acontecer quando já começamos a aumentar as doses para os tratamentos de segunda linha, para as FIVs, para as ICSIs? Como estamos a dar doses um bocadinho superiores do que normalmente, já naturalmente produzimos, podemos ter alguns efeitos secundários, mas nada de alarmante, ou seja, senhoras que normalmente têm dores de cabeça antes de aparecer a menstruação, podem aparecer cefaleias mais intensas, barriga inchada, flutuações do humor, às vezes faz aquela piada de o marido tem que aturar, pronto. Sim. É verdade. Mas são esse tipo de sintomas. Agora, hipersensibilidades à medicação, qualquer pessoa pode ter, mas são muito raras, e nos 3 anos que eu estou na PMA nunca vi ninguém a ter uma reação assim. E é o FSH recombinante, que é uma hormona produzida pelo nosso próprio corpo. Não há, se houver uma hipersensibilidade, é mais aos excipientes, ou seja, àquele resto, e não ao próprio princípio ativo. Mas não costuma ser comum. Dentro dos tratamentos de primeira linha já falámos das gonadotrofinas mais comuns e o induzir o trigger com o ovitrel.
Tratamentos de segunda linha, a fertilização in vitro, ICSI, com ou não PGTA, pronto, IVM, o que seja, o que nós fazemos, existem 2 grandes grupos de tratamento. Os tratamentos com ciclos longos e com ciclos curtos. 90%, 95% dos tratamentos atualmente são feitos com ciclos curtos. O que é um ciclo curto? É um ciclo que utiliza para impedir a ovulação o antagonista. E nós temos quantos no mercado? Temos 2 antagonistas no mercado. Neste para momento já. temos 2. Acho que há uns que vão surgir, perderam a patente, mas é um à parte. Para já ainda não, acho que ainda não estão disponíveis. Acho que já foram registados e tudo, mas ainda não estão disponíveis. E o que nós temos é o mais comum, que é o Orgalutran. Onde é que ele está? O Orgalutran está aí dentro. Sim. Que é uma injeção diária todos os dias individual, enquanto as canetas de estimulação são várias, é uma caneta todos os dias em que se usa uma parte, e aí já entra um bocadinho a matemática. Estas são individuais, uma cada dia. Essa já tem a agulha, não é preciso tirar o ar? Já não é tem preciso tudo. nada. Esta não precisa tirar o ar. As senhoras às vezes ficam com um bocado de dúvidas porque tem uma bolha de ar. É um bocado de contrassenso, mas até a própria bula da própria empresa diz para não tirar o ar. Okay. Que o ar está mais ou menos calculado para preencher a agulha, para darmos toda a medicação disponível na seringa. E não há risco. Essa aí é que de vez em quando as pacientes queixam-se um bocadinho. Esta costumam-se queixar, é que tem a agulha um bocadinho mais grossa e o líquido costuma arder um bocadinho, enquanto as outras são muito mais inócuas. E às vezes há um bocadinho de comichão após a administração. Sim. O cetrotide, que é o outro antagonista. É o outro antagonista. Já exige alguma preparação, ele vem com uma seringa, vem com um pó, em que uma pessoa tem que juntar o líquido que está na seringa com o pó, voltar a aspirar, e aí é que uma pessoa tem de ter mais atenção com a parte do ar, porque este ar que uma pessoa coloca não é calculado. Este ar tem mesmo que ser retirado. Mas funciona da mesma forma, uma seringa com líquido e pó, todos os dias a partir do momento em que se começa. Ok, pronto. E essa aí também tem tudo logo o kit e só tem a preparar o kit. Ok. Isto é dos antagonistas. E o que é que nós fazemos nos ciclos de fertilização in vitro? Inicia com uma gonadotrofina, pode ser os que nós já falámos, o Purgon, o Gonal ou o Benfula, e depois, a partir de uma fase, ou quando os folículos estão grandes, ou a partir do 5º, 7º dia, depende de mulher para mulher, e consoante o protocolo que está a ser usado, iniciam este antagonista, ou o cetrotide, ou o Orgalutran, e faz a monitorização dos folículos. Exatamente. Dentro dos protocolos FIVs, pode-se fazer os protocolos mistos. Tem FSH recombinante com a menotropina. Havia no mercado, acho que vai voltar a haver, mas neste momento não há o Menopur. Que eu acho que não temos aqui. Que não temos aqui, pronto. O Menopur, mas eu também explico de uma forma muito simples. O Menopur vem uma caixa maior do que esta tradicional, em que de facto existe também um pó e líquidos para serem preparados, mas ao contrário destas doses individuais em que uma pessoa é um pó e um líquido todos os dias, ali juntam-se o líquido com o pó e vai-se retirando a dose que é necessária. Eu não costumo usar muito Menopur, já estou aqui a dizer, acho que não é nada prático. E as grandes casuísticas que existem, há uma meta-análise da fertilidade esterílica que analisou qual é que é a melhor gonadotrofina, e foi tudo ao mesmo resultado. Não existe assim há o efeito DLH, alguma coisa reportada que pode combinar e ser melhor com o efeito da FSH, mas existe outra no mercado que é o Pergoveris, que é um protocolo misto, mas que está tudo na mesma seringa. Exatamente, já vem tudo preparado, funciona tal qual como o Gonal ou como o Purgon, em que uma pessoa só tem que adaptar a agulha, rodar para a dose que é para administrar a dose que quer e está pronta para o dia seguinte. Tendo em conta que tem a quantidade aqui certa. E é mais prática. Por exemplo, uma baixa respondora que faz tratamentos de 300 unidades por dia. O Pergoveris, existe várias apresentações, por exemplo, a caixa maior é de 900, dá para 3 dias. Em 3 dias gasta a caneta. E é um que tem tido bom feedback nas baixas respondedoras. Outro protocolo também nas baixas respondedoras é o protocolo com o Enlova, juntamente com a FSH, uma menotropina. Nós temos aqui o Enlova? Não. Eu acho que não. O Enlova é interessante em termos agora de ensinos e de enfermagem, porque é a única disposição que protege as senhoras após a administração. Ou seja, uma pessoa administra a totalidade do líquido e a própria seringa recolhe a agulha.
Só nesse sentido é um bocadinho mais seguro, mas de resto... Para evitar o risco de se picar, porque depois o que é que acontece? Uma pessoa, naturalmente, nós na clínica, obviamente, temos recipientes para pôr as agulhas, não é? Mas, naturalmente, as senhoras vão acumulando para depois dar à farmácia ou entregarem na clínica. E o que é que pode acontecer? Às vezes as agulhas não estão protegidas e acabam por se picar, ou na mala, ou elas, ou ou alguém manipular. Quem tem animais de estimação em casa é sempre um risco. Portanto, o Elova o que faz, em vez de ser uma FSH diária, como todas as outras que nós falámos, existe um período de duração, 5, 7 dias, os 7 dias é o que é mais utilizado, e que depois não necessita sermos picadas todos os dias. Geralmente aquelas mulheres que têm dificuldade em administrar as gonadotrofinas pode ser uma alternativa a um ciclo com Elova. Por isso, protocolos curtos já falámos, protocolos longos. Não usamos os antagonistas, como o orgalutran ou o cetrotide, usamos os agonistas, que temos o decapeptil. O decapeptil também tem um pó e um líquido. A caixa... Esse é o mais complicado de preparar, não? É mais complicado. Eu acho que não é assim tão complicado. As senhoras, a partir do momento em que fazem uma coisa, fazem outra. As mulheres são muito desenrascadas, sabes, Miguel? Já me percebi. Isto vem numa caixa de 7 pós e 7 líquidos. O que é chato no sentido em que é preciso um bocadinho mais de cuidado. Estes líquidos podem se estilhaçar, portanto é preciso algum cuidado a abrir o líquido, mas depois juntar o líquido com pó, está preparadíssimo e administra-se. Não há... É super linear também. Nos protocolos longos, o que fazemos é iniciamos o agonista, o decapeptil, no ciclo anterior, na fase lútea, mantém o decapeptil, iniciamos após a menstruação a estimulação com FSH recombinante ou com menotropina, com o protocolo que tivemos a fazer, e depois monitorizamos. Quando nós tivermos os folículos grandes, o endométrio adequado, planeia-se a punção e dá-se o trigger. Falando agora especificamente do trigger para a FIV, há o trigger mais comum, que é com o Ovitrel, já falámos, exatamente. E depois existe uma particularidade que é o trigger com o decapeptil. Que já são em doses diferentes. É isso. Ou seja, o trigger com o decapeptil, em vez de ser um pó e um líquido, normalmente são 2 pós para um líquido. Há situações muito raras em que às vezes se juntam um terceiro pó, mas normalmente são 2 pós para um líquido. E funciona da mesma forma que o Ovitrel, no sentido em que tem que ser àquela hora específica, naquele dia específico. E basicamente, o decapeptil não tem agulhas nem seringas, convém comprar. Não, tem que sempre comprar. Todas as outras todas já vêm nas caixas. Tudo já vem na caixa. O decapeptil, se não me engano, assim muito generalizado, eu acho que é a única agora que eu me lembro que não vem com as seringas e as agulhas. Okay. Onde eu trabalho, quando é para fazer como trigger, costumamos fornecer às senhoras a seringa e as 2 agulhas, que é necessário uma agulha de preparação em si, em que pelo risco de infecção não vai ser usada depois na administração. Portanto, são 2 tipos de agulhas. Às vezes as senhoras assustam-se porque recebem uma agulha gigante e depois uma agulha pequenina. E normalmente nos ensinos deixo só a agulha grande em cima, que é para elas se assustarem um bocadinho, depois olham e pensam, ok, é só esta é que é para mim. Mas costuma ser tranquilo. E essa particular é relevante porque quando vão ler a bula não falam lá de misturar o líquido com os pós, e às vezes pode causar um bocadinho de confusão, e às vezes há uns vídeos no YouTube que também podem causar... Porque eu penso que os vídeos no YouTube, eu também não vi ainda muitos, mas quando uma pessoa pesquisa administração de decapeptil é mais para os protocolos agonistas, não é como trigger. Portanto, as senhoras às vezes, quando não são acompanhadas pela equipa de enfermagem ou pelos médicos assistentes que fazem os ensinos, às vezes ficam um bocado confusas, porque são referenciadas para estes vídeos do YouTube que são extremamente úteis e podem tirar algumas dúvidas, mas às vezes é preciso esta validação. A mim já me aconteceu ligarem-me por causa de decapeptil, esse tema, e ao partirem as ampolas, aquilo vem 7 ampolas, a caixa de decapeptil tem 7 ampolas de pó, 7 ampolas de líquido, pronto, e partirem as ampolas com alguma facilidade. Principalmente quando são os maridos a preparar. Sim. E então ao partir a ampola aquilo é sensível e pode-se estilhaçar e convém ter algum cuidado. Dizemos sempre uma compressa, qualquer coisa para proteger os dedos para partir, porque a tendência é literalmente fazer onde
se ensina que é para abrir, que é com a bolinha virada para a própria pessoa para trás, na zona da bolinha costuma fazer um espigão. É natural, é da forma da cápsula partir. Então, sempre nesta bolinha. Pois, esta bolinha aqui. Faz mesmo um espigão. Pois vocês usam isto na parte hospitalar e nas clínicas que têm estas ampolas para preparar. Sim. É natural esse tipo de ampolas. Uma pessoa fala do decapeptil como fala de medicação que normalmente se usa. A tendência delas é fazerem aí o espigão, porque é a maneira delas partirem. Sim. Outra das perguntas que fazem relativamente às administrações é que às vezes há bulas que dizem que são intramusculares. E nós na PMA, sempre na zona da barriga. Por isso, às vezes ler a bula dá mais confusão do que... Claro que é importante ler a bula, não é? Sim. Mas para efeitos secundários, às vezes o modo de administração está correto. Mas o que é que eu aconselho sempre? Quando a bula diz uma coisa discordante ou mais estranha do que o que nós ouvimos do nosso médico assistente ou da equipa de enfermagem, por favor, validem connosco. Por favor, validem, porque a medicação é cara e um erro terapêutico pode levar a refazermos um novo ciclo e não há necessidade. Outra pergunta que costumam fazer é quanto é que custa? Eu costumo dizer mais ou menos os preços dos tratamentos, sabem, está publicado nos sites, em tudo isso, mas às vezes esquecem-se um bocadinho do que gastam na farmácia. Por exemplo, num tratamento FIV, numa baixa respondora, varia um bocadinho de gonadotropina para gonadotropina. Por exemplo, o Pergoveris é das mais caras comparativamente com outros, mas gastam mais ou menos 400, 600 euros. Para ficarem mais ou menos com essa ideia na cabeça, porque é relevante para quem está a pensar só no tratamento FIV e esquece que na farmácia pode gastar isso. Mesmo com participado pelo Estado. O Estado participa uma grande percentagem. Não sei se queres que eu diga um exemplo. Eu tenho um exemplo muito prático na minha cabeça. O Enlova, que é 149 qualquer coisa na farmácia, eu penso que está quase a 400 euros sem coparticipação do Estado. Portanto, é uma coisa nova no sentido em que não tem 50 anos, não é? Antes eram as senhoras que comparticipavam todo este tipo de terapêutica do próprio bolso. O Estado já dá algum apoio, mas mesmo assim a medicação continua a ser cara. Especialmente porque, por exemplo, o decapeptil tem comparticipação, o Ovitrel não tem. Pois, sim. Por exemplo. Sim. O Ovitrel, dentro destas, o Pergoveris também é mais novo, mas o Ovitrel apareceu para aí em 2017, 2018, cá no... Antes havia um bem mais barato, que era o Pregnil. Que, pronto, saiu do mercado. Mas o preço é um tema relevante e que me perguntam muitas vezes. Dentro da parte terapêutica assim mais injetável, que também peça algum apoio à equipa de enfermagem e a ti para fazeres. É outra que nós usamos, que é nas mulheres que têm necessidade de fazer anticoagulação, que é o Lovenox. O Lovenox, se calhar, é conhecido de algumas senhoras que já fazem isto de base ou que eventualmente já fizeram alguma cirurgia e tiveram que administrar. É um anticoagulante que costuma ser chato em termos de administração. Porquê? Porque sendo um anticoagulante, quando é administrado em qualquer sítio, nós administramos numa zona com circulação. Portanto, há senhoras que ficam mais aflitas porque fazem hematomas gigantes na barriga. Esse é uma... Pronto, isto é um grande problema em senhoras que já fazem múltiplas injeções durante o ciclo e que ainda têm que escolher um sítio específico da barriga para administrar o Lovenox e não interferir com outras injeções. Pronto. Esta injeção tem alguns truques, eu costumo partilhar com as senhoras que vêm ao meu ensino, e só que nem sempre resultam e há senhoras que podem fazer de tudo e continuam a ficar com a barriga toda negra. Truques essenciais que eu costumo dar é, enquanto que qualquer outra injeção, a desinfecção, nós dizemos esfregar com álcool, o Lovenox, nada de esfregar. Compressa com álcool, dou uns toquezinhos e está. Para recrutar o mínimo de circulação possível. Faça a mesma preguinha, administra a totalidade da injeção de forma ainda mais tranquila do que normalmente administraria qualquer outra injeção. O volume também costuma ser maior, não é? Comparativamente com as outras. É um volume maior. E a tendência é que quanto mais rápido, melhor. Uma pessoa só quer despachar isto e está despachada. O Lovenox não pode mesmo ser assim, porque nos arriscamos a ficar com uma nódoa negra muito grande na barriga. Portanto, administrar devagar.
Como estas injeções, normalmente eu acho que também fazes à noite, diz às senhoras para fazerem à noite. O que é que nós costumamos também aconselhar? Se fizer à noite, elásticos das cuecas, elásticos das calças, fora desta linha em que administramos o Lovenox. No desespero, logo após a administração, um cubinho de gelo na zona, a ver se fazemos uma vasoconstrição para impedirmos o máximo possível. E eu acho que assim de truques, é assim os maiores que eu tenho para partilhar. Mas que é melhor sentado, deitado ou em pé? Igual. É igual. Há teorias que dizem que é melhor estar deitado, mais relaxada, porque se está em pé está mais contraída e depois... Eu percebo, mas eu começo a imaginar-me e pôr-me no lugar das senhoras, deitada, como é que eu vejo a minha barriga, como deve ser, para fazer uma prega, para espetar. Mas temos a função do marido, que pode ajudar. Claro, mas nem sempre temos marido, não é? Sim. Temos senhoras a abraçarem este projeto de forma individual e têm... É verdade, há pessoas... E vamos ser honestos, o marido, muito querido, às vezes administra estas injeções, há maridos mesmo docinhos, e há outros que são tão brutos que mais vale deixar estar sossegado e não mexer no Lovenox. Uma das coisas que é desagradável de todas elas, o Lovenox é aquela que vai persistir a administração, enquanto as outras sabemos que é aquela entre os 10 e os 15 dias, e sabem que a seguir à punção já não há mais gonadotrofinas, nem antagonistas, nem agonistas. Exatamente. O Lovenox, que correndo tudo bem, havendo gravidez... É o que persiste. Exatamente. E então às vezes, ainda hoje fiz agora à tarde, o Lovenox é usado quando nós temos diagnósticos de trombofilias, abortos de repetição... há uma indicação para fazer o Lovenox, patologias vasculares e hematológicas tem indicação. Uma senhora com 20 semanas que estava com a barriguinha com marquinhas de Lovenox, não tinha grandes hematomas, mas já tinha as marquinhas. E ela própria dizia, diz que fica, outro dia que não fica nada. Pronto, tem a ver um bocadinho às vezes se apanhar um vaso. Às vezes é sorte. Pois. Às vezes, a barriga é um sítio vascularizado. Às vezes temos a sorte, azar, de calhar mesmo ali num vaso, uma pessoa sente, porque quando uma pessoa toca num vaso dá ainda mais dor do que é normal a administração, mas uma pessoa não vai ainda se picar outra vez para administrar, não é? Portanto... E dentro do... é que demora mais tempo, é que se faz mais vezes e é que é mais chata de administrar. Coisas que, por isso já falámos, tratamentos de primeira linha, falámos das gonadotrofinas mais comuns, tratamentos de segunda linha, para a FIV, ciclos longos, ciclos curtos, que são os ciclos longos que usamos o agonista, que é o decapeptil, ciclos curtos que usamos os antagonistas, que é o orgalutran ou o cetrotide. Falámos um bocadinho das misturas do decapeptil, de misturar também o cetrotide que é necessário misturar, e a administração do Lovenox. Coisas também relevantes da terapêutica, das injeções de gonadotrofinas, são as dosagens. Geralmente, as canetas, a apresentação das canetas são 300 unidades internacionais, 450, há umas que têm 600 e depois 900. E ainda há 450, há uma marca que tem 450, pronto. Depois é um bocadinho rodar e fazer a dose de administração. Exatamente. O Benfula são em unidoses, e tem, acho que é 75, 150, 225 e 300. E tem 450. Pronto. Em que, por exemplo, a 300 dá para regular até 225. Exatamente. Dá para ir para trás. Pronto. Geralmente, mas quando eles foram desenhadas era para não haver mudanças de doses. Exatamente. E é o ideal. E dentro dos protocolos de estimulação, mais importante é para FIV, não convém mudar as doses. Define-se um protocolo inicial e faz. Os protocolos up, down já estão em desuso, já pouca gente usa das vantagens. Depois já falei, há alguma gonadotrofina especial que seja muito melhor que as outras? Não existe. Uma coisa relevante que é, quando se faz o primeiro tratamento, dá-nos imensa informação para um segundo ou para um terceiro tratamento. As taxas de sucesso não são 100%, como eu digo muitas vezes, varia de etiologia para etiologia, e uma boa taxa de sucesso para um tratamento FIV ronda os 40% a 50%. E um primeiro tratamento que se faz, e usou-se uma dose de 150, e tivemos poucos óvulos, no ciclo seguinte vai-se usar 225, mas também pelo contrário, se nós num ciclo usámos 300 e tivemos uma hiperestimulação, no ciclo seguinte vamos usar 150 ou 225. Por isso o primeiro tratamento vai nos ajudar aqui a regular a dose de estimulação. Como é que nós definimos a dose de estimulação? É a idade da mulher, a reserva ovárica,
tanto avaliada pela contagem dos folículos antrais como pela hormona antimulariana, e resposta a ciclos anteriores e o peso, que é importante, o índice de massa corporal, que é relevante e que nos ajuda. Muitas das vezes tens experiência também com muitas dadoras de óvulos. Sim. Notas qual é que é a dificuldade que elas se queixam mais, as dadoras? Que é aquela o que é que elas costumam... falas com elas todos os dias, provavelmente, ou quase todos os dias. O que é que elas se queixam mais? Anteriormente, isto já tem a ver com os tipos de ciclos que se faz, porque anteriormente elas tinham que fazer injeções todos os dias. Sim. A partir do momento em que se começou a introduzir o Enlova, especialmente em dadoras que não têm reservas ováricas muito altas, Sim. que nos dê ali fiquemos assim com um pé para trás, porque sendo dadora, independentemente, não queremos criar um risco de hiperestimulação, as senhoras estão sempre o máximo protegidas possível. Começámos a dar um Enlova, portanto reduzimos as injeções imenso. E facilitou. Até termos introduzido um Enlova, a maior parte das queixas eram de facto as injeções, que era chato. Agora, eu vou-te ser honesta, nós temos sempre um inquérito que distribuímos às senhoras e normalmente a primeira pergunta é logo, o que é que custou mais? E a maior parte delas dizem, nada. Uma faz muito contente, mas o maior continua a ser de facto as injeções, mas já não há este... Já não há e os protocolos. Sim. Porque quando elas avançam já têm mais ou menos noção, não é? Têm consultas, têm acompanhamento da psicóloga, têm, pronto, uma desmistificação de todo este processo que também as ajuda a entrarem sem medo. Isso porque falei das dores porque é aquele grupo que tens mais contacto do que propriamente as outras das nossas doentes que médicas muitas vezes até falam connosco ou enviam uma mensagem e nós justificamos. Dentro da injeção das gonadotrofinas, assim, de dúvidas mais comuns, costumam perguntar é a questão da dose. É a dose, o que é que vai para o frigorífico? É a pergunta primordial. O que é que vai para o frigorífico? Normalmente nas farmácias, felizmente, têm este cuidado de avisar o que vai e o que não vai. Na dúvida, falem com o vosso médico assistente, falem com as enfermeiras de referência que têm na vossa clínica. Normalmente, o truque que eu uso é tudo o que é caneta vai para frigorífico, portanto... Pergoveris, Gonal, Ovitrel, Purgon, desculpem se eu não disser mais algum, o Benfla, qualquer um destes, frigorífico. O Menopur, por exemplo, tem uma particularidade que só vai para o frigorífico enquanto o pó não for junto com o líquido, depois da preparação. Não pode todo ir para o frigorífico, que reduz efetividade. Já tive uma senhora que, sem querer, pôs no frigorífico e não estávamos a perceber porque ela não estava a responder à dose. E a partir do momento em que ela tirou aquilo do frigorífico começou a responder. Mais uma razão porque é que eu não uso. O menor por aqui, o menor prático. E assim, perguntas essenciais. Sintomas secundários que também já falámos. Já falámos, as faleias, dor, o argalutran que dá aquele desconforto. E depois no sentido o que é que me vai acontecer na punção, ou seja, vou ficar o dia todo a dormir, vai ser um procedimento em que estou acordada, porque existe aquele medo, não é? Uma pessoa não sabe para o que é que vai e não sabe as consequências futuras do que pode acontecer. Essa parte da punção, ainda bem que falaste disso, porque eu muitas das vezes as minhas doentes falo antes, falo depois e depois falo antes, falo no procedimento, falo depois e depois a seguir, quando dão alta já não voltam a falar comigo e ficam com a equipa da enfermagem. Dentro da punção é importante o jejum. Que é o que me chateia muitas vezes de não avisar, mas eu quase sempre aviso. Pronto. Já para não falar das cirurgias, pronto. Mas não vamos entrar por aqui. Não vamos entrar por aí. Dá outro podcast das cirurgias. Há o jejum que é importante. A punção é feita com sedação. Normalmente é com o Propofol, que se algumas senhoras já fizeram colonoscopias ou endoscopias, normalmente é a medicação base que é feita. As senhoras ficam a dormir, mas a respirar por elas mesmas, que de vez em quando perguntam, mas é uma anestesia geral? Não. Uma anestesia geral, uma pessoa normalmente está entubada, não é? Tem um ventilador a respirar por ela, ali não. Ali uma pessoa respira por ela mesma, simplesmente está a dormir. As senhoras normalmente dizem que é o melhor sono da vida delas. Sim. Já fez Propofol. que sabe perfeitamente. E depois, o que é que acontece? As senhoras acordam ainda assim um bocadinho meio adormecidas e à medida que o tempo vai passando, isto o recobro demora à volta de 1 hora e meia. Portanto, essa é uma das perguntas que eu faço. Quanto tempo é que eu vou ficar na clínica? Quanto tempo é que eu vou ficar a dormir? O procedimento em si, dentro do bloco, são 15, 20 minutos, assim,
muito estendido, não ativo, pronto. Sim. Depois há outros 15, 20, preparação, Exatamente. a punção, todo aquele processo de voltar a acordar. Isso. Depois o recobro em si, anda à volta de 1 hora, 1 hora e meia, em que as senhoras acordam. Obviamente que vão estar um bocadinho mais adormecidas. O que eu costumo dizer é que parece que tem uma nuvem na cabeça. Algumas senhoras é isso que me dizem, que estão acordadas, estão atentas, mas o que é que normalmente acontece? Nós dizemos alguma coisa, no dia seguinte já me estão a perguntar o que é que eu disse. Sim. Perfeitamente normal. A informação não fica retida. Por isso é que nesses dias nós dizemos nada de conduzir estritamente proibido, porque um stop, um sinal vermelho, um peão, uma pessoa passa completamente despercebido, é um perigo mesmo, e aconselhamos a não trabalhar, não é? Sim, nesse dia, sim. Dos ovos acontece muitas vezes, eu faço a punção e digo, olha, houve 10 óvulos, ou houve 7 óvulos. E nós temos depois que relembrar. E depois... É um clássico, sim, depois temos que dizer outra vez às senhoras. Sim. E quando conseguimos, ainda falamos às vezes com os maridos, sim, até na parte de pois as senhoras a transferirem a fresco os protocolos do Progefic e toda a medicação que têm que fazer, às vezes ainda vamos falar com os maridos para reforçar, sim, porque é normal que cheguem a casa e não se lembrem, as senhoras não têm que se sentir mal por causa disso, é a medicação. Sim, é estamos cá para as ajudar e olha. Mas depois termina o procedimento e sai pelo próprio pé da Sai pelo próprio pé. Há senhoras que dizem que ficam com uma dor tipo cólica, como se fosse aparecer a menstruação, mas normalmente não escala para além disso. E quando começa a escalar, já são aqueles, não sei se já falaste no podcast dos síndromes de hiperestimulação ovárica, sim, e de alguns sinais. Provavelmente já, pronto, mas há um tema dos grandes sinais é uma das complicações mais comuns de quem faz PMA, que trabalha na PMA, os síndromes de hiperestimulação, é o nosso grande medo que estamos, mas a ver se eu faço um só sobre hiperestimulação, trigger com o decapeptil outra vez. Exatamente. Porque são aqueles pequenos ensinos que nós fazemos às senhoras, especialmente quando têm mais de 10, mais de 15 ovócitos, com estradióis mais elevados, que são necessários reforçar naquele momento, e se tiverem alguém que também é muito importante reforçar, uma pessoa se calhar está 6 horas de jejum, a última coisa que quer é continuar a beber muita água, beber muita proteína, não tem... Sim, não... Mas é essencial nesses casos. Por isso, outra das coisas que eu preciso da equipa de enfermagem é a transferência de embrião. Pronto. Eu preciso para outras coisas que é para confirmar se está tudo bem registado, se está tudo assinado, a parte burocrática toda. Mas é a transferência de embrião. Dentro da transferência de embriões, nós fazemos numa salinha ao lado, há quem faça tipo, no sítio das punções, na transferência está presente a mulher, o marido pode ou não estar presente e é feito sem sedação. Geralmente até a enfermeira que ajuda um bocadinho a monitorizar a parte do ecógrafo, a ver o catéter, tudo isso, e depois a fazer um bocadinho os ensinos e relembrar o que é que tem que fazer, da informação. Exatamente. Não há assim propriamente nenhum procedimento invasivo, nenhuma administração de injeções, nada, mas é assim um contacto que também tem. Mas as senhoras também ficam muito receosas para a transferência, não sei se chega a essa... A bexiga cheia. Não, elas ficam receosas porque como tiveram que passar pela punção e por injeções, de repente vão para a transferência e ficam com muito medo. O que é que vai acontecer? O que é que eu vou sentir? Ainda por cima vou estar acordada desta vez. O que é que pode acontecer? Exatamente. Sim. E é preciso a bexiga cheia. Geralmente por causa é preciso a bexiga cheia que nos ajuda na transferência. E pronto, depois geralmente há uma coisa também relevante que vocês fazem, acho que todas as clínicas fazem, que é avaliar depois os resultados, se engravidou, se não engravidou, se engravidou quantos check-ins teve, se houve gravidez no ar, se não houve, se foi evolutivo ou não. Normalmente fazemos esse tipo de acompanhamento, ou seja, se não engravidou, normalmente o médico assistente avisa-nos e pronto, se a senhora precisar de apoio, nós temos também uma psicóloga ao lado no serviço que também pode dar esse apoio. Se a senhora engravidou, normalmente costumamos chatear os médicos assistentes para ter um bocadinho mais de informação, para também não estar constantemente a ligar às senhoras, que também percebo, estão numa fase tão felizes, não é? Mas estão sempre com o pé atrás e eu percebo perfeitamente, é toda uma fase de dúvidas. Mas fazemos todo esse acompanhamento, desde saber quantos sacos são, se há batimento cardíaco, se depois nas ecos mais à frente, se está tudo bem morfologicamente. Há médicos que mandam fazer os testes genéticos, ou assim mais antigos, a amniocentese, as biópsias coriónicas para ver se há alguma malformação.
mas isto já vem de ecografias E de com alguma vigilância da gravidez. suspeita. Sim. E depois, as chamadas que nós gostamos muito de fazer é Do um mês nascimento. depois do parto, é como é que correu tudo, saber como é Sim. que está tudo a correr, se é um menino ou uma menina. Nós contentamos com estas pequenas coisas. É verdade, os resultados positivos, quando eu recebo um resultado positivo, pronto. Houve um dia que fiz Fazemos uma festa. 2 transferências, fiz 4 transferências, metade engravidou, estavas todos contentes. E esses dados são importantes porque depois nós reportamos ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, que tem todos os dados de todas as mulheres, cada mulher que faz o tratamento, nós registramos que tratamento foi feito, que dose foi feita, que o número de óvulos, o número de embriões, se houve ou não gravidez, e depois essa parte final. Essa parte do registro, não sei como é que funciona nas outras clínicas. Onde eu trabalho é tudo feito pela equipa de embriologia, que são eles que fazem todo esse tipo de registro. Há clínicas que pronto, sobra para a enfermeira. Só para reforçar, o que é importante que às vezes os casais, está escrito nos consentimentos, mas acho importante reforçar, todos os bebés que tenham origem em doação de gametas, às vezes os casais acham estranho nós pedirmos o nome completo da criança e o número de cartão de cidadão. Porque é necessário, exatamente. Do anonimato. Exatamente. E há casais que não têm essa noção, que é preciso todo esse registro. Sim. Olha, por isso aqui a enfermeira aqui como um elo de ligação entre paciente, médico, clínica. Nós andamos ali no meio de toda a gente. Formiguinhas a tratar tudo e organizar as coisas todas dentro do centro. Não, isso é um grande apoio nas clínicas, não há sobretudo. Por isso é que agora querem e eu acho que têm todo o direito, pelo menos não. Agora há muito. Está-se a falar de uma especialidade só na PMA. Que não seja integrada na saúde materna e obstétrica, que já é uma especialidade de enfermagem, para além da certificação da ESTRO, que também está disponível para os enfermeiros, mas que em Portugal não tem assim nenhuma validação, é uma coisa própria, não é? Não é isso, e acho que por aí caminhamos. De resto, acho que falamos assim das coisas mais relevantes. Há assim, algum tema assim que te lembres? Está a pensar, mas acho que não. Também alguma dúvida já sabem, enviem pelo Facebook, Instagram, e-mail, site, quiserem dúvidas que eu depois pergunto à enfermeira. Pronto, olha, obrigado por ter este podcast. Espero que tenham gostado deste podcast, que falámos um bocadinho da terapêutica em procriação medicamente assistida, das injeções, de ciclos de estimulação, tudo isso. Alguma dúvida que tenham, disponham e viva a vida com fertilidade.